Você já observou a forma que o seu amigo de quatro patas conversa com você? Ah, tem os olhos, tem o rabinho, mas tem uma outra forma de comunicação extremamente importante, que eu não sei se você já parou para pensar, mas eu vou te contar tudinho agora. Os nossos amigos peludos nos comunicam como eles estão pelos olhos, pela forma, o andar, por o rabinho abanado ou mais embaixinho das patas, ok. Mas tem uma outra forma de comunicação que os animais têm conosco e que muitas vezes passa desapercebida, que é a mudança de comportamento. Sim, sim mesmo. É isso mesmo. Quando eles mudam o comportamento, eles estão querendo contar que alguma coisa não está bem, que eles estão meio perdidos onde eles se encontram. Que história que é essa? É o seguinte, o comportamento diz respeito à interação que o nosso amigo de quatro patas tem com outros seres que convivem no mesmo ambiente, seres humanos ou não, né? Outros pets que estejam lá com quem eles convivam, e também com o ambiente. O que quer dizer isso? Quer dizer que quando ele está mudando o comportamento, ele está dizendo que essa interação que ele tem com os outros seres ou com o próprio ambiente não está boa. Que aconteceu alguma coisa e que ele está meio perdido, sem saber muito o local dele ou como agir. E aí eu vou contar alguns causos para vocês do meu tempo aí de 30 anos de história na medicina veterinária integrativa. E é muito interessante quando a gente conta as histórias, parece que a gente ilustra melhor o que a gente está querendo explicar. Então vamos lá. Primeiramente, vou falar de uma grande amiga hoje do coração, que começamos como encontramos um espaço, depois eu comecei a atender o cachorrinho dela. Então vamos lá, como é que seria essa história? Ela morava com a mãe na época e tinha esse cachorrinho, muito querido, né? E esse cachorrinho, ele, como essa minha amiga às vezes viajava, ele estava com a mãe, às vezes ela viajava, ficava um tempo fora, ela voltava, esse tipo de coisa, ok. Era uma dinâmica. E claro que ele sentia muita saudade dela, né? Na ausência, né, dela, como não? Eles são muito amorosos, muito apegados, e nós também a eles, lógico. Ela também sentia muita saudade. Em algum momento da vida, ela foi morar sozinha num apartamento e ele foi com ela, lógico, né? E aí ele estava no céu, porque ela estava presente na vida dele, mas ficou na cabecinha desse amigo peludo, né, desse querido, que quando ela saía, poderia ser que ela não voltasse, porque era a dinâmica que ele não estava acostumado. Então, o que aconteceu? Ela saía, ele latia, chorava e fazia uma grande confusão num apartamento. E vocês sabem que aí a coisa já começou a ficar complicada. Então, o que estava acontecendo com esse querido? Ele tinha percepção, né? Ele estava mudando o comportamento para falar assim, não vai, não me deixa. Né? Inclusive que eu estou numa outra casa, que não era a casa que eu estava. Eu já fico muito confuso. O que foi necessário? E assim, foi um trabalho muito bonito que nós fizemos juntas, né? Porque para a medicina veterinária integrativa, eu tenho que trabalhar muito pertinho desse tutor. Então nós começamos eu fui lá, fiz a minha consulta, todo o meu procedimento, e aí nós começamos com o medicamento homeopático. Para quê? Para dar uma acalmada aqui dentro, para que ele se sentisse seguro e percebesse que ele não ia embora, né? Não ia embora. E a questão dos passeios, a questão da mudança de manejo. No resultado da história, ele está ótimo. E ele ficou ótimo. E teve um medicamento, inclusive a camomila, que eu utilizei na forma homeopática, que ele ficou tão tranquilo que essa minha amiga falou, vamos parar com essa camomila que ele está ficando muito calmo. Olha que bonito. Olha que bonito. Ele contou para ela que não estava bem. E aí ela teve essa percepção de falar, gente, alguma coisa está acontecendo. Né? Ele estava se comunicando. A minha vida não está boa. E ela percebeu isso e me chamou, me contactou, porque nós já tínhamos um conhecimento. E, olha, a medicina veterinária integrativa entrou nessa casa e entrou, né, nesse processo e ajudou a equilibrar tudo aquilo que ele estava sentindo. É isso que ele queria contar, que a vida não estava boa. Um outro caso, né, eu trabalhei no meu primeiro pós-doutorado na UFG, no canil da UFG, e lá nós fizemos um trabalho com 30 cães durante 3 anos. Esses cães eram testados para o efeito de um medicamento, de algumas plantas medicinais para o controle de carrapato. Gente, nada demais, viu? Com o comitê de ética, eram tratados com muito carinho e muito amor.
Eles, durante uma semana, a gente pegava o carrapato que a gente cultivou em laboratório e colocava nas costinhas deles e aplicava o medicamento, depois tirava. Então não era nada invasivo. E na verdade nós doamos 30 cães que vieram do centro de zoonose aqui de Goiânia, tá? Um deles, que é chamado Urso, porque ele era mestiço com husky siberiano, uma graça. Ele não gostava de homens. Então, quando o animal não gosta de homens, ele está contando pra gente que alguma coisa aconteceu. Pode ter sido maus tratos, né? Ainda mais quem estava na zoonose. O fato é que nós pensamos em doarmos para uma família que tivesse só mulheres. Foi o que nós fizemos. Fazíamos toda uma entrevista com ele, com os possíveis tutores, acompanhávamos. E aí, ele realmente foi para uma casa que tinha uma filha, uma mãe e uma avó, 3 mulheres. E existia um processo de luto, porque o avô tinha falecido. E ele foi para casa para ajudar nesse processo, para alegrar a casa, para trazer uma novidade, né? Se eu contar para vocês que esse cachorro não latia, não saía do lugar, não comia, não nada. E a tutora me ligando e eu tentando achar jeito, né? Porque no carinho era super ativo e tal. Ou seja, ele mudou completamente o comportamento dele para falar assim, não gostei daqui, não quero ficar, não me adaptei, não é isso. E realmente chegou o momento em que eu pedi para ela voltar com ele. Menos de uma semana eu pedi para ela voltar, falando, tá errada essa história. Quando ele chegou, ele latiu, comeu, ou seja, ele mudou todo o comportamento dele de um cachorro alegre, de um cachorro assim, ativo, comunicativo, carinhoso, para um animal apático, triste, porque ele não gostou. Então, olha que forma de comunicação importantíssima. Ele só contou, eu não quero ficar aqui. Aqui não é o meu lugar. Eu não quero ficar. E realmente ele foi devolvido para o canil, porque os animais no canil eram bem tratados. Para sair de lá, eles tinham que sair para um lar que fosse melhor para eles. E ele ficou, e ele foi doado para uma família que tinham 4 crianças. Numa alegria, numa felicidade, e assim, que não tinha mais onde, né? Não tinha mais onde. Então, olha que interessante como eles mudam o comportamento para contar que não estão bem. Só que nós, nessa correria dessa vida doida que todos nós vivemos, ok? Não prestamos atenção. Então, a mínima mudança, seja um latidinho a mais, seja, sabe aquele seu amigo de 4 patas, que quando você ia para o trabalho, estava tudo bem, oh meu querido, tudo bem, como você está e tal, e que daqui a pouco começa a reclamar quando você sai, começa a latir, começa a te olhar com aquele olharzinho e fica triste. Ou seja, quando ele muda o comportamento, meus queridos e minhas queridas, preste atenção. É a forma de comunicação. Falar em comunicação, não sei se dá para vocês ouvirem, aqui vai todo mundo começar a latir agora. Olha, quando eu começo a falar, todo mundo começa a falar. Gente, olha que interessante. Meus cachorros estão uivando, os do vizinho também, gente, olha que divertido. Os meus cachorros ensinaram do vizinho. Agora é uma cantoria só. Então eu vou falar e eles estão falando comigo, gente. É porque eles são uns amores. E realmente são. E tá tudo bem, é a forma deles se comunicarem. Estamos falando de comunicação, estamos falando de comportamento, e eles têm um horário, tá, de uivar. Hoje tá um pouquinho mais cedo, tá? Era para ser um pouquinho mais tarde, né? Pobre dos meus vizinhos. Fazer o quê, né? Quem mora em casa que tem cachorro acontece, tá? Então, o que eu quero contar para vocês? Por favor, meus amores, prestem atenção, né, nos seus amigos de 4 patas. Preste atenção o fato de uma urina fora do lugar, um latido exagerado, um encolher-se e ficar escondido nos lugares. Eles estão contando pra gente, eles estão falando assim, olha, alguma coisa aconteceu aqui, ó, alguma coisa não está bem. E deixa eu contar para vocês uma coisa assim até mais, digamos, mais, talvez grave, mas é um processo. Um outro caso que eu atendi foi de uma labradora, também muito querida, uma cliente muito querida, e que na casa vivia todo mundo, vivia o pai, a mãe, os 2 filhos. Primeiramente, um filho saiu, foi morar fora. Então, para um animal, tem uma dinâmica familiar que ele já sente. Aí a tutora dela casou e não pôde levá-la. Então, ela ficou na casa dos pais. Se eu contar para vocês que essa querida desenvolveu um tumor, ok? Um tumor. Ou seja, ela adoeceu devido à alteração do ambiente? Pode acontecer.
né? Nesse caso pode acontecer. Mas deixa eu contar coisa boa, coisa boa, coisa boa. Ela foi tratada com um medicamento da antroposofia, está ótima, está ótima. Tive notícia semana passada, está ótima, está tudo bem. E conseguiu se adaptar, né, em algum momento, tá, nesse processo. Ou seja, isso é um caso até um pouco mais grave, mas pode acontecer também. Lembra que a gente já conversou aqui? Para mim, as doenças começam na alma, começam aqui dentro e vêm para fora. Então, preste atenção nas mudanças de comportamento do seu pet. Eles têm muito a te contar. Eles estão contando que alguma coisa não está bem. E muitas vezes basta nós nos atentarmos e darmos mais carinho, obedecermos melhor a hora do passeio, esse tipo de coisa. Porque aí eles ficam bem. E aí eles ficam bem, e eles voltam ao que eles eram. Ou seja, quando eles retornam, opa, deu certo, tá tudo bem, ok? Então, olha, contem pra mim se isso já aconteceu na casa de vocês. Vamos trocar aí figurinhas, ok? Eu sou a Leila Leal, este é o meu canal. Se inscrevam no meu canal, acionem o sininho e nós estamos aqui para essa troca, para essa conversa e sempre pensando na saúde e no bem-estar animal e onde a medicina veterinária integrativa pode interferir neste processo.